Prezados amigos, estamos aqui mais uma vez na reunião da Associação Médico Espírita de Ribeirão Preto para conversar com vocês sobre a doutrina espírita, um pouco mais sobre o seu aspecto científico. Hoje nós vamos falar sobre um caso de experiência de quase morte, especificamente sobre o caso que é considerado o caso de maior relevância nesse tema já publicado, que é o caso da Pam Reynolds. Em 1998, um cardiologista da cidade de Atlanta, chamado Michael Sabol, ele publicou um livro chamado Light and Death. Nesse livro ele faz a descrição de 160 casos de experiências de quase morte. E entre um desses casos, tinha um caso dessa personagem que é a Pam Reynolds. Ela era uma cantora de Atlanta que nasceu em 1956 e aos 31 anos de idade ela começou a apresentar alguns sintomas neurológicos, um pouco de tontura, desequilíbrio. Ela procurou assistência médica e descobriu então que ela tinha um aneurisma gigante na artéria basilar. Era uma artéria dentro do cérebro que era quase que inoperável, um quadro gravíssimo, e a situação dela era uma situação de vida ou morte, que ela poderia falecer a qualquer momento. Naquele momento, ela tinha 3 crianças pequenas e foi tomada por desespero. Ela procurou então um cirurgião do Arizona chamado Dr. Robert Speltzer, que 3 anos antes tinha publicado 6 casos em que ele tinha desenvolvido uma técnica cirúrgica para operar especificamente esse tipo de aneurisma, com sucesso. Como é que era feita essa cirurgia? Os pacientes, eles eram submetidos a uma hipotermia, então a temperatura corporal era baixada até 16 graus. Nesse momento, o coração era submetido a uma parada cardíaca, o sangue dentro do organismo era praticamente todo retirado, e isso fazia com que o aneurisma ele diminuísse muito de tamanho. E durante todo o tempo cirúrgico, o cérebro ele entrava quase que num processo de morte encefálica, sendo monitorizado por um eletroencefalograma e através de potenciais avocados de tronco encefálico. Então, a Pam Reynolds, ela foi submetida a esse procedimento. E o que aconteceu com ela? Assim que ela se iniciou o procedimento cirúrgico, ela se desligou do corpo, ela viu a mesa de operações, ela viu de cima assim o próprio corpo, ela presenciou conversas bem específicas da equipe cirúrgica. Por exemplo, ela viu uma das médicas que estava participando do procedimento falar sobre a condição de uma das suas veias e que teria que mudar para uma outra perna, onde ela precisaria procurar por veias melhores. Ela descreveu com detalhes os instrumentos cirúrgicos que foram utilizados para abrir a sua cabeça, por exemplo, e ela ficou então em alguns momentos vendo todo o seu procedimento cirúrgico de fora do corpo. Segundo ela mesma descreve, ela foi então levada para um outro plano, e nesse outro plano ela teve contato com uma avó e com um tio já desencarnados. E ela ficou ali também um certo período de tempo, que é impossível de precisar, e depois ela precisou então retornar para o corpo físico. No momento em que ela retorna para o corpo físico, ela novamente presencia o que estava acontecendo na sala cirúrgica. Ela é capaz de ouvir, por exemplo, a música que estava tocando na sala cirúrgica no momento em que eles estavam colocando a calota craniana de volta e suturando
o couro cabeludo, que era aquela música Hotel California. E aí então ela descreve que no momento em que ela volta ao corpo físico, ela sente o choque do desfibrilador, e ela volta como se ela sente uma sensação de um frio muito grande, e aí naquele momento ela volta ao corpo físico. Ela, assim que no outro dia ela toma completa consciência, ela chama a equipe médica e descreve tudo o que aconteceu nos procedimentos cirúrgicos, e a equipe médica fica muito assustada com toda a riqueza de detalhes que ela passa para todos eles. E esse caso, que rendeu mais de 30 publicações na literatura médica, dada a riqueza de detalhes que ela conseguiu produzir daqueles momentos em que ela passou por, entre aspas, morte cerebral, se constitui uma das maiores evidências de que a consciência é capaz de sobreviver a uma situação de, entre aspas, morte cerebral. O próprio neurocirurgião, o Dr. Robert Speltzer, que é um dos mais renomados neurocirurgiões do mundo, com mais de 180 publicações, mais de 300 participações em capítulos de livro, ele faz uma declaração a respeito deste caso, que é o seguinte: não há absolutamente nenhuma dúvida de que Pam Reynolds estava clinicamente morta durante a cirurgia. Seu eletroencefalograma era completamente isoelétrico e seu potencial evocado também desapareceu completamente. Acredito que Pam tenha recordado coisas que eram notadamente precisas. Eu não entendo, de uma perspectiva fisiológica, como isso possa ter acontecido. Espero não ser arrogante o suficiente para dizer que isso não pode acontecer, mas de uma perspectiva científica, não há nenhuma explicação aceitável para mim. Então, essa foi a visão, obviamente, de um médico da matéria, que está acostumado a ver as coisas do ponto de vista da ciência da matéria, em que realmente ele não consegue explicar, sob o paradigma materialista, o que aconteceu com a Pam. Nós, que temos já uma visão dualista, que temos a compreensão de que somos espírito, que possuímos um corpo, e não um corpo que possuímos um espírito, né? Então, nós somos além, muito mais que um corpo físico, nós somos espíritos. Somos capazes de compreender, então, que na realidade, naquele momento de anestesia profunda, de parada cardíaca, entre aspas, de morte cerebral, o espírito pôde se desprender e ele guardou a consciência para mostrar a nós, seres humanos, que a consciência sim é capaz de sobreviver a uma situação em que o cérebro já não está mais funcionando. Espero que vocês tenham gostado desse caso, e em breve nós voltaremos com mais vídeos, com casos ilustrativos, com casos de forte teor evidencial, que venha a mostrar para a gente mais evidências científicas da existência do Espírito para todos nós aqui na Terra. Muito obrigado.